Sim, hoje tem novas notícias porque a gente começa a aproximar da Comic Con, saem novas entrevistas, novas coisas e inclusive hoje tem data pros painéis e muitas outras coisas. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações e notícias sobre The Walking Dead. Sim, hoje não é noticiazinha básica, noticiazinha tranquila, tem notícia muito impactante sim, você deve ter percebido pelo título, mas também temos finalmente a data oficial com horário exato dos painéis de The Walking Dead, que sim, estão chegando. No dia que eu tô postando esse vídeo já vai ser na semana que vem, sim. E interrompendo esse vídeo aqui durante a edição, algo muito importante realmente é o que tá no título. Sim, tá confirmado essa informação, eu vou falar um pouquinho dela mais aí. E eu tô interrompendo assim porque essa informação saiu no momento que eu tô editando, então ficou um negócio mais complicado pra mim, mas vamos com calma. Fora isso, é claro, temos uma nova entrevista do Robert Kirkman, o escritor de The Walking Dead, revelando coisas novas sobre a série, e também, como todo vídeo, a gente tem uma curiosidadezinha sobre a produção no passado, então cola aqui, né? Antes da gente começar, quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda demais na divulgação, é sério. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos que estamos rumo a 1 milhão de inscritos, e segue nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição. Antes da gente falar da questão do Robert Kirkman e as outras coisas aí que giram em torno, que tem muita coisa pra falar, eu quero falar sobre algo que não é menos importante também, é muito importante sim, que é as datas e os horários dos painéis de The Walking Dead na Comic Con San Diego, que vai acontecer online, então todo mundo aqui vai poder assistir. É óbvio assim, que vai ser em inglês, não vai ter legenda, mas se alguém entender, é bom. No caso, eu já tinha adiantado pra vocês que o evento mesmo, a Comic Con at Home, vai acontecer entre os dias 22 a 26 de julho. Sim, entre quarta-feira e domingo da próxima semana em relação ao dia que esse vídeo tá saindo. Vai ter muito painel de várias séries, filmes e outras coisas, e a gente tá aguardando de The Walking Dead, e dessa vez não mudou muito, porque se você acompanha o canal aqui há alguns anos, você sabe que todo ano o painel de The Walking Dead acontece na sexta-feira, e dessa vez os 3 painéis de The Walking Dead das 3 séries vão ser também na sexta-feira, no caso dia 24 de julho. Sim, você que é fã pode anotar aí, fica cravadíssimo, preparado pra você ver tudo que vai sair lá. E agora a gente chega naquele momento que eu vou falar sobre o que tá no título, essa confirmação, pra aí depois a gente dar prosseguimento falando dos horários que vai ser cada coisa, mas também tem outros materiais muito interessantes e curiosidades sobre o futuro da série aí no resto do vídeo, então fica de boa. Mas sim, a Angela Kang, a showrunner de The Walking Dead, recentemente confirmou por meio da sua conta no Instagram, lá nos comentários, respondendo um fã, que o anúncio da data do último episódio tão esperado vai ser mesmo na Comic Con, aquilo que a gente esperava. Você pode ver aí, né? O fã perguntou quando que o episódio final da temporada vai ao ar, e ela respondeu: o anúncio vai ser na Comic Con virtual. Então aí já saiu, já anunciaram no Twitter e no Instagram oficial de The Walking Dead também, é isso mesmo, então fica no aguardo, mas cola que tem muito mais informação nesse vídeo. E obviamente também que eu tenho que passar os horários, né? O primeiro painel de todos que vai ser apresentado, como sempre, não vão tirar a tradição, vai ser o de Fear the Walking Dead. Exatamente, o painel vai começar ao meio-dia do horário lá de San Diego e vai até 1h da tarde. E convertendo para o horário do Brasil, que são 4 horas a mais, vai começar às 4 horas e vai até às 5 horas da tarde daqui. Então fica ligado, né? Seguido a isso, sem enrolação e sem muita pausa, a gente vai para provavelmente o painel mais esperado, que é o de The Walking Dead, a série principal mesmo, que vai começar 1h da tarde e vai até as 2 da tarde lá do horário de San Diego. Ou seja, vindo pro horário brasileiro, começa às 5 da tarde e vai até às 6. E geralmente era por aí que acabava, né? Era sempre os 2 painéis, mas agora a gente tem um novíssimo, que é o World Beyond, a nova série. Sim, ele vai ser bem na sequência do de The Walking Dead. Ele vai começar às 2 da tarde e vai terminar às 3 da tarde lá do horário de San Diego, trazendo pro horário do Brasil. Começa às 6 da tarde ou da noite, sei lá como você quer falar, e termina às 7 da noite. Sim, então vamos ter uma sequência de 3 horas de conteúdos novos de The Walking Dead, ou novas discussões, novas prévias. Sim, se você não quer perder nada, você pode separar a sua sexta-feira, dia 24, das 4 da tarde até às 7 horas da noite, e acessar o canal no YouTube oficial da Comic Con, que eles vão fazer as lives, vão streamar e transmitir tudo pra todo mundo. E um ponto interessante que eu não ia falar aqui, mas que eu acho importante também. Tem uma espécie de painel que vai acontecer também depois desses oficiais de The Walking Dead, que é só do Robert Kirkman, exclusivo pra ele, o escritor dos quadrinhos e que tá por trás da série de TV também. Esse painel vai acontecer no mesmo dia 24, das 4 às 5 horas da tarde, horário de lá,
das 8 às 9 da noite, horário daqui. E assim, pelo que eu vi, o foco desse painel é ir apresentar as produções novas dele, né, que ele tem novas produções em quadrinhos e tudo mais, mas pode ser que ele comente novas coisas do que ele espera da série, da continuidade dela e de possíveis novos planos para os quadrinhos, isso mesmo. Não duvido que ele não vá comentar, porque toda entrevista alguém pergunta isso pra ele e ele tem que falar sobre. Então assim, muito material, muita coisa, vamos aguardar, né? E falando de Robert Kirkman, vamos pro ponto, um dos principais desse vídeo, vamos dizer assim, porque recentemente eu tinha falado de uma entrevista do Robert pro site Hey Fandom aí, que ele falou sobre as possíveis novas edições dos quadrinhos e outras coisas, mas esta parte foi uma nova entrevista que eu vou falar aqui pra vocês, teve um foco muito mais na série do que nos quadrinhos. No caso, a questão que eles estavam falando é aquela clássica, né? Se The Walking Dead em quadrinhos já acabou, será que The Walking Dead, a série, vai acabar naquele ponto ou vai continuar além? Tipo, queriam saber se além daquele final de The Walking Dead que o Robert escreveu, se ele tinha outras ideias que ele não colocou em execução. E ele começou dizendo o seguinte: não há uma série de ideias que eu não cheguei e não usei. Planejei até certo ponto bastante meticulosamente. Então, quando eu decidi onde o ponto final cairia, a gente estava por volta da edição 130 e 140. Faltava 50 a 60 edições e eu sabia exatamente tudo que eu iria colocar lá e tudo que eu iria executar. Sim, nesse começo de entrevista ele quis dizer então que não tinha nenhuma história extra nem nada, não quer dar a entender que não ficou nada a ser escrito, tudo que ele pensou ele colocou no papel e ficou para as pessoas lerem. Aí assim, nesse ponto você pensa, tá, então não tem continuidade, só se a produção lá da AMC quiser criar coisa nova. Mas ele falou outra coisa que deixou mais em aberto. Ele disse o seguinte: eu direi que tem muita história implícita na edição final, com a reunião da ferrovia e a colônia a oeste se unindo à colônia leste. Há algumas ideias e ideias gerais que tenho sobre isso. Se o programa de televisão chegar a esse ponto da série de quadrinhos e decidirmos continuar além, estou meio empolgado com a ideia de continuar um pouco mais com Eugene e a juiz Michonne mais velhos. Coisas diferentes que estavam na série de quadrinhos que poderiam ter continuado. Poderíamos ter feito mais com isso, isso vai ser bem legal. Se você não percebeu, ele deu a entender o que poderia continuar e fazer o final de The Walking Dead não ser o final. Tipo, se a produção da série de TV chegar numa 12ª temporada, terminou a história principal e falar: não, vamos continuar, pega suas ideias aí, Kirkman, e vamos botar pra rodar. Ele já adianta que ia tentar focar muito na Michonne como juíza, que naquele momento ela é a juíza de Commonwealth e tudo mais, e também no Eugene, nas relações do leste com o oeste que estavam sendo construídas naquele momento do final dos quadrinhos. O que ele quer dizer com essa entrevista é que dá pra continuar se quiser, sabe? Inclusive, o próprio Robert Kirkman já conversou com a Angela Kang, a showrunner da série, e já passou muitas dessas ideias. É o que uma matéria do Hollywood Reporter de uns meses atrás revelou pra gente. É uma entrevista da Angela Kang que ela disse o seguinte: ele estava tipo, você viu o que eu fiz lá? Você pode seguir esse caminho, ou esse caminho, ou outro caminho, ou talvez este caminho. Há uma história. Robert terminou de escrever a história em quadrinhos, mas isso não significa necessariamente um fim para o programa da mesma maneira. Você viu que no início da entrevista ela conta que o Robert virou pra ela e falou: ah, tem essa coisa, tem essa outra coisa, essa outra coisa. Ela não quis revelar o que é coisa, né? Mas, ou seja, ele falou muitas coisas pra ela. Ele deu novas ideias, ela deve ter ido anotando, deve ter guardado isso aí em alguma gaveta, em algum lugar. Gaveta é coisa muito antiga, vamos falar, tá guardado em algum arquivo de computador, é mais moderno. E assim, a dúvida que fica a partir das informações, eu sei que vai ser a seguinte: ah, João Vitor, então isso significa que The Walking Dead vai continuar, né? Vai poder prolongar, nem vai acabar na 12ª temporada. A gente não tem uma temporada fixa pra acabar, a gente tem uma ideia de que pode estar próximo, mas isso não necessariamente significa que pode continuar do nada. Isso é uma ideia caso vários fatores se juntem e possibilitem a série continuar. Um muito importante que você deve concordar comigo é a audiência e a relevância da série continuar alta, porque a série baixou muito. Se ela continuar baixando, quando chegar numa 12ª temporada, como eu sempre falo, pode ser que ela não esteja tão sustentável mais pra AMC. Aí eles não queiram criar mais história, porque aí vai ser gastar dinheiro à toa. Agora eu quero ir pra um ponto muito interessante desse vídeo, que é sobre uma curiosidade que aconteceu lá nas gravações da 3ª temporada de The Walking Dead. Sim, mais pro final ali da temporada, mais pra segunda metade, a gente teve a morte de um personagem aí que era até um pouco carismático, que era o Axel, lá da prisão. Recentemente eu tinha contado uma curiosidade sobre ele algumas vezes, que ele ia ser um serial killer, igual um dos quadrinhos aí, só que não quiseram fazer isso pra dar mais vida pros outros personagens e preferiram não aproveitar muito esse e deixar ele morrer, acho que lá no episódio 10. Mas é aí que tá, antes de decidirem que esse personagem ia morrer, teve uma pequena intervenção de um
assim, vamos dizer, o ator mais relevante da série, pedindo para que a produção não matasse esse cara, que era o Andrew Lincoln, que interpreta o Rick. Sim, quando ele e o resto do elenco ali ficaram sabendo que o Axel ia morrer no episódio 10 no ataque do governador na prisão, ele ficou meio preocupado com os rumos da série e foi lá na produção falar, ó, não é bem assim, não é assim que funciona, eu acho que ele tem que fazer parte do grupo de sobreviventes, porque ele é uma pessoa importante que tá sendo criada muita história em volta dele. Em uma entrevista recente ao Kai Talk Live, o ator do Axel, o Lil Temple, disse o seguinte: fui notificado com 3 semanas de antecedência. Na época fui convidado a não falar sobre isso pra ninguém, mas na verdade Andrew Lincoln foi aos produtores e disse: acho que estamos cometendo um erro aqui, não vamos fazer isso ainda. De acordo com a matéria, por causa de tanta insistência do Andrew Lincoln em falar que não era pra ele morrer, não era pra ele morrer, os produtores que estavam decididos de matar o cara até reconsideraram e começaram a pensar outra morte, outra pessoa pra colocar no lugar dele. Foi quase que deixaram ele de lado. Mas aparentemente, no final das contas, o Andrew Lincoln não tem papel em decisão de muita coisa e a produção decidiu mesmo manter a morte do Axel. Mas sim, dá pra ver a compaixão aí do ator do Rick com seus companheiros. Eu fico imaginando o Andrew Lincoln todo dia de manhã pra gravar chato no ouvido da produção. Não, não é pra matar ele. Não concordo, tem que matar ele. Eu vou fazer greve de gravação se você matar ele. Óbvio que não era assim, eu tô zoando, mas assim, deve ser algo que foi um pouco engraçado. Mas sim, essa foi mais uma curiosidade pra vocês de gravações antigas, né? Quero pedir que você coloque nos comentários sua opinião sobre isso e tudo que eu falei no vídeo aqui, né? No mais, esse foi mais um vídeo. Quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, estamos rumo a 1 milhão de inscritos. Quero compartilhar com vocês meu canal de games, o link tá sempre aí embaixo na descrição, então cola lá. E no mais, é isso aí, né? Um abraço, fui!